Vamos falar agora sobre medo, ok? Medo o que é? Uma paralisação. É o contrário do medo, é o que? É uma ação. Vamos tentar manter a mente sempre rápida. Os antigos amigos mostram onde você estava. Os antigos amigos querem estar na sua frequência? Dá uma pensada nisso. Ter gratidão por todo o conhecimento que você tem. Vamos começar trabalhando dessa forma. Por que eu falei que se os teus antigos amigos estão na mesma frequência que você? Se você está aqui buscando conteúdo, dividindo comigo esse espaço aqui, neste momento, os seus amigos estariam aqui com você também? Eles teriam interesse nisso? Ok? Então vamos lá. Temos que tentar listar todos os nossos medos. Que primeira coisa é nós sabermos exatamente com que nós estamos lidando. Nós temos medo do quê? Por quê? A gente tem que pensar nisso. Dessa forma, a gente vai conseguir trabalhar melhor esses medos e sumir com eles na nossa vida. Vamos lá. Para se livrar do medo, a gente tem que colocar ação. O amor é uma qualidade divina. O ser humano não nasce com ele. Desce ao homem pela aceitação. O medo completo é mais alto que o nível de sua fluidez. Quem tem medo de tudo. Liberdade não se perde de uma vez. Você foi tendo medo, deixando que o outro tirasse a tua liberdade, foi ficando com medo de se impor. Quando você viu, você está sem liberdade alguma. Estou falando a nível de governo, a nível político, a nível social, de todas as formas, ok? Então, se nós seguirmos aqueles princípios que a gente conversou agora há pouco, a gente vai saber se a gente está exagerando ou não. Por exemplo, você não gosta de beber, um exemplo que novamente simples que estou dando. E os teus amigos gostam muito de beber e riem de você. Ah, para ela é um leitinho com Toddy, com Nescau. E sempre te colocando nesse nível de humilhação. Seus amigos não dão alta frequência. Troca de amigos. Não é assim? É um ponto para a gente pensar. Vamos lá. O medo é um sistema individual. Entra na sua cabeça devagar e você vai dando espaço para ele. O verdadeiro medo é o medo da morte. E aí, quanto o medo tem custado na tua vida? Ele tem te paralisado a ponto de você perder algo ou deixar de fazer alguma coisa? Pensa nisso. O medo é a antecipação da morte. Medo é uma invenção da sua cabeça para te parar. Ter medo de ter bilhão, isso atrai. Então, gente, já que é para ter medo, fala assim, gente, tenho pavor, eu tenho medo de ter 1 bilhão aqui na minha mão, rapidamente. Isso atrai, sabia? Toda vez que você tem medo de alguma coisa, você vai atrair. Existem essas leis da atração, que a gente sabe que elas realmente existem, não é? Então, se você ficar com medo de você ser assaltado, com certeza você vai conseguir atrair isso para a tua vida, tá bom? Agora vamos lá. Lista agora os teus medos. Eu tenho medo de elevador, tenho medo de cachorro, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de enfrentar 5 anos de faculdade, que demora muito, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de errar. Coloca esses seus medos, encare eles de frente, é o primeiro ponto para você jogar eles tudo para baixo, acabar com eles. Se você acessar a vida eterna, se você olhar mesmo, de verdade, com o maior princípio, que Deus nos criou a tudo e que Ele está acima de tudo.
você não vai ter medo da morte. Você não vai ter medo de nada. A morte não faz nem cócegas no reinante. Pensa nisso. Medo do abandono. O Senhor nunca vai te abandonar. Esse medo é colocado por alguém na tua cabeça. Alguém acabou colocando isso na tua cabeça. Tá? Então pensa o seguinte. Ai, gente, eu tenho medo do abandono, né? Eu tenho medo de repente, meus filhos crescerem, cada um for cuidar da sua vida e eu vou ficar sozinho, sozinha. Gente, você não vai ficar sozinho, aquele cara que te criou tá contigo. Ah, eu tenho medo do abandono da minha mãe, eu tenho medo do abandono do amigo, eu vou fazer tudo que esse meu grupo de amigos fazem, né? Eu vou me submeter a tudo que eles querem, porque eu tenho medo de ser excluída deste grupo. Para, não faz isso, porque mais cedo ou mais tarde a lei natural vai te excluir desse grupo, se não for para você ficar nele. Então não faça nada. Obrigada. E não queira agradar ninguém. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Não queira forçar. Eu ouvi uma coisa assim que foi perfeito. Às vezes você leva uma vida de trabalho, de estudos, de dedicação mesmo à família, enfim. E às vezes isso não é tão bem visto por outras pessoas e você não se dá conta. E aí você se torna aquele filho que está tentando, bate na casa do pai e da mãe, tenta fazer uma visita, você nota que as portas nem sempre se abrem de forma agradável. Às vezes uma questão desse tamanho, fizeram deste tamanho, te humilharam, brigaram, enfim. Aí você observa que na tua casa ninguém te visita. E quando você vai visitar, nossa, quanto tempo, quem é vivo sempre aparece. Aí você fala, nossa, eu preciso voltar mais vezes, né? Poxa, minha mãe, meu pai, preciso estar lá. Preciso honrar pai e mãe, sim, preciso estar lá. Preciso honrar pai e mãe, sim, sempre. É um princípio bíblico. Porém, você tem que ter um autogoverno, se respeitar. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador. O Criador quer que você se humilhe? Se você bate na casa do seu pai e da sua mãe e eles te tratam de qualquer jeito, se você enfrentou um problema terrível de saúde, ou um problema terrível de luto, um problema qualquer muito forte, e eles foram os primeiros a virarem as costas para você, para, né? Passou da hora de você continuar olhando pai e mãe, sim, pelo amor de Deus. Mas para de ficar batendo na porta, dando tapa, recebendo tapas na cara. Vai cuidar da tua vida. A porta da casa está aberta para eles. Eles não vão? É porque eles não querem. Deixa, tá tudo bem. Vai cuidar da sua vida. Procure uma ambiência positiva. Alguém que não queira dar tapas na sua cara. Alguém que te valorize. Alguém que queira estar com você. Alguém que queira dividir os momentos bons, mas os momentos ruins também. Porque que toda vez que você tem os seus problemas nos momentos ruins, você está sozinho, sem aquele pessoal que você tanto puxa o saco. Parou, né? Parou, tá bom? Então, isso aqui, gente, é momento da gente refletir. São pontos muito importantes para que a gente passe para um novo nível, para um próximo nível de prosperidade. Só iremos prosperar a hora que nós destruirmos todos esses obstáculos. E o medo é um deles que a gente precisa. E nós só vamos destruir o nosso medinho se a gente descobrir qual o medo que nós temos. Por exemplo, recentemente eu fui para o Jalapão. Lá eu andei na maior tirolesa da América Latina. Pera lá. Será que isso daí não foi um rompimento de obstáculo, de medo?
não é? Eu fiz um rapel, gente, que eu me surpreendi. Eu fiquei de ponta cabeça numa cachoeira, aquela água gelada. E para eu chegar lá em cima, naquele cume, eles me falaram, alguns pedaços da montanha ali, tinha algumas cordas sim que eu subia e me segurava ali. Outros era totalmente íngreme, eu me segurava na própria pedra, sem nenhuma proteção e sem uma corda de apoio. E eu fui. Ai, falta de responsabilidade. Eu estava com guia, não é? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas o que eu quero dizer, isso daí, se você parar para ver, isso daí é rompimento de medos. E quando você quebra, você desbloqueia medos, você só tende a prosperar. E aí, gente, levanta, chacoalha a poeira e dá a volta por cima. Busca os teus medos, sim, liste todos, tá bom? E um a um você vai destruindo. E se chegar aquele tipo pior deles, que é o medo da morte, para pra pensar. Isso aqui é uma passagem, tá bom? Bom dia para todos nós.